Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de evento, nosso terceiro dia de sustentabilidade capixaba, o grande encontro ambiental no Espírito Santo, terceiro e último dia, já deixando saudade, mas já deixando avisado que 2024 tem a quarta edição do Sustentabilidade Capixaba, com data marcada dos dias 17 a 22 de junho. A gente se encontra para esse grande evento ambiental que abrange não só o Espírito Santo, mas todo o país. E para dar início ao nosso podcast de hoje, trouxemos dois grandes ilustres convidados para continuar batendo um papo sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas e os impactos dela para nós e para todo o país. Aqui comigo, ele que é o Coronel Giuseppe, coordenador municipal da Defesa Civil de Vila Velha. Seja muito bem-vindo, Coronel. Obrigado, bom dia a Obrigada todos. pela presença. Prazer. E conosco também ele, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Diego Xavier. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, bom dia para todo mundo. Bom, vamos começar falando, aproveitar que o Diego acabou de sair da palestra, tá fresquinho, né, Diego? E é impossível a gente falar de mudanças climáticas e não falar dos impactos na nossa saúde. Como que você, como pesquisador, como que a Fundação, a Fiocruz, Oswaldo Cruz, tem tratado isso? O que tem sido feito? O que tem sido estudado a curto e médio prazo, né? Já que a gente está falando de mudanças climáticas agora. Bom, a gente tem trabalhado com mudanças climáticas e impacto na saúde já há algum tempo, né? Desde 2009 a gente tem o Observatório Nacional de Clima e Saúde, e dentro do observatório a gente tem acompanhado alguns temas, né, como a poluição atmosférica e os problemas respiratórios, a mudança na ecologia de paisagem para vetores. Então a gente tem observado a dengue, principalmente chegando com força no sul do país e subindo o vale, né, saindo do vale, subindo o morro. Então cidades antes que eram mais frias, por exemplo Petrópolis, que não era tão comum as epidemias de dengue, hoje já são, por conta dessa mudança, né? Temperaturas mais altas, adaptação do mosquito. A gente tem trabalhado também com doenças de veiculação hídrica, principalmente com secas. A dengue também é um problema. Antigamente a gente estudava a dengue no verão, quando chovia e quando tinha altas temperaturas. Em 2010, por exemplo, a gente teve uma epidemia de dengue na seca em São Paulo. Faltou água durante o verão, as pessoas armazenaram a água de forma inadequada e aí a gente teve uma grande epidemia de dengue. Isso tudo tem o clima como fundo. E um outro tema que a gente trabalha bastante, aí a gente pode até conversar mais com o Coronel aqui, é que é a questão dos desastres, né? Os desastres, geralmente a gente tem essa mobilização, principalmente da Defesa Civil, no período inicial do desastre, no resgate, né? E na contabilização de danos. Mas na saúde pública esses danos se estendem, porque depois de um desastre a gente acaba tendo alguns processos epidêmicos, um processo de contaminação da água e consequentemente esses problemas. E tudo isso tem como plano de fundo tanto o clima quanto a questão da ocupação do território que a gente faz, né? Somente de forma desordenada. Então, cada vez mais a gente tem uma população aumentando e ocupando esses locais e infelizmente quando a gente tem um desastre, aqui cada vez está sendo mais frequente, a gente tem um aumento muito maior no número de vítimas fatais e de vítimas que vão apresentar problemas de saúde ao longo do período. E aí, estendo até o comentário para o Coronel, né? Porque tem tudo a ver, né, Coronel? Como Sim. O Diego disse, né? O Diego coloca bem, assim, uma coisa que a gente não tem certeza, mas sabe que vai acontecer em algum momento é um desastre. Pela frente a essas mudanças climáticas, frente ao que a gente tem observado, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter um desastre de uma intensidade maior ou de uma intensidade menor. E o que os municípios, principalmente os municípios vão estar preparados para isso. Precisam ter ações de prevenção, de mitigação e de preparação para o enfrentamento desses desastres. Acontecendo o desastre, o Diego colocou bem, as defesas civis vão dar a resposta, vão fazer assistência, o socorro, mas tem depois o pós-impacto, o pós-desastre, a recuperação desses cenários, a questão da saúde pública, né? A questão da assistência às pessoas que perderam as suas casas. Então, precisa ter um olhar multidisciplinar e de vários órgãos de governo para tratar essa questão de um desastre nos municípios. E quais são essas ações, Coronel? Que ações de prevenção ao enfrentamento dentro das mudanças climáticas, já que a gente está falando de você como representante, né, da Prefeitura de Vila Velha, o que tem sido feito, o que a gente pode citar, né, de enfrentamento? Tá.
Vila Velha tem procurado assim, fortalecer a sua defesa civil, e aí o fortalecimento passa tanto por equipamentos, como capacitação, mas e focar principalmente nas ações de prevenção. Nós temos trabalhado muito fortemente nas escolas, com a questão de um projeto chamado Defesa Civil na Escola. Nós temos trabalhado com as comunidades, formando o que nós chamamos dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, porque a gente tem que lembrar que o desastre acontece lá na comunidade. Sim. É lá no território onde que vivem as pessoas. Então, essas pessoas precisam estar cientes, terem desenvolvido uma percepção de risco, estarem cientes que elas estão sujeitas a um risco, mas estarem preparadas para, no momento do desastre, elas poderem, minimamente, poderem ajudar as pessoas. Porque até o município chegar, até o estado chegar, até a União chegar, passa muito tempo. Então, a gente precisa fortalecer os núcleos comunitários de defesa civil. Então, essas duas ações são importantes. E quando a gente prepara uma comunidade, em Vila Velha nós estamos desenvolvendo um plano de contingência específico para aquela comunidade. Eu posso citar aqui, para quem conhece, a comunidade do bairro de Jaburuna, no Morro de Jaburuna, que é um local que é escorregamento de massa, basicamente. Então a gente desenvolveu um plano de contingência, minimamente para eles, com o núcleo comunitário, com o plano de contingência, a gente executar um simulado, antes que aconteça o desastre, as pessoas estarem preparadas. Então, basicamente, eu vou ficar com essas 3 ações, sim. A educação, e aí a educação é importante, e nós estamos trabalhando nas escolas que estão nas áreas de risco geológico, prioritariamente. Vila Velha tem 113 escolas, então nós estamos trabalhando em 23, porque elas estão nas áreas de risco geológico, e estamos trabalhando com as comunidades que estão na área de risco geológico. Vila Velha tem o problema também dos alagamentos e da inundação. Então, em parceria com o governo do estado, estão sendo realizadas obras de macrodrenagem, de limpeza de canais, a prefeitura trabalhando fortemente na microdrenagem, para que a gente minimize a questão do impacto da chuva nessas comunidades que são mais planas. E aí, Coronel, agora eu estendo, o nosso assunto para o Diego. Dentro dessas mudanças, Diego, como que a área da saúde ela é impactada com a mudança climática? Então, porque o que o pessoal de casa quer saber, assim, querendo ou não, a gente traz para nossa realidade, né? Uhum. Então, assim, de que forma que vai mexer com a nossa vida? Então, primeiro a gente precisa lembrar que o sistema de saúde ele não opera com folga. O sistema de saúde sempre opera no limite. Os sistemas de governo, né, Coronel? O sistema da defesa civil também está sempre operando no limite. E com a questão do clima, o Coronel até colocou uma coisa interessante, né? Esse impacto local, ele é decorrente de uma alteração global. Você tem grandes países produzindo gás de efeito estufa, que alteram o clima e, infelizmente, o impacto é local. Sim. Né? No caso do sistema de saúde, o próprio sistema de saúde às vezes é a vítima, né? A gente tem situações, por exemplo, em Santa Catarina em 2008, a gente teve um surto de acidente vascular cerebral, né? Que é uma doença crônica, que não é notável um surto disso. Mas o que acontece? A chuva foi tão intensa que o sistema de saúde colapsou. Os postinhos de saúde foram atingidos pela chuva. E aí parou de se ter o acompanhamento de hipertensos, parou de se ter distribuição de medicamentos. E aí esse sistema que estava organizado para ter uma rotina, ele colapsou. E aí você passou a ter casos aumentados de acidente vascular cerebral por conta de um evento climático extremo que atingiu a população. Então, a saúde sempre está nesse limite. Qualquer perturbação que um evento climático extremo traga para esse sistema, a gente acaba estando sujeito ao colapso do sistema. Então, uma pessoa que eventualmente sofreria um acidente de moto ou de carro e seria atendida em uma situação de desastre, por exemplo, com o serviço de saúde ocupado, essa pessoa não consegue ser atendida. E aí a gente acaba tendo a situação de colapso e, eventualmente, a pessoa que seria atendida em uma situação de rotina vem a óbito. Então, isso acontece também em situação de desastre. Quando a gente vê esses problemas mais crônicos, como doenças respiratórias e queimadas, por exemplo, se a gente for voltar no que aconteceu na época da Covid, a gente teve uma grande queimada no Pantanal e na floresta amazônica, que funcionou como um sistema que acrescentou risco. Então as pessoas já estavam enfrentando o problema da Covid. Com a fumaça,
decorrente das queimadas, isso agravou ainda mais esse problema. Para um sistema de saúde já estava colapsado por uma epidemia, muita gente, infelizmente, veio sem assistência. O sistema de saúde também opera com o esperado, assim como a Defesa Civil. A gente sabe que vai acontecer. O problema é que a coisa começa a acontecer quando a gente olha para as mudanças climáticas com uma frequência e uma magnitude muito maior. Então, quando a gente pega Manaus, por exemplo, Manaus é uma cidade que tinha cheias no Rio Negro a cada 20, 30 anos. Quando a gente pega o histórico de Manaus de 1903 até agora, a gente vê que as grandes cheias que aconteceram, as 15 maiores cheias que aconteceram na cidade, 10 delas aconteceram de 2005 para cá. Não é o padrão esperado, não é comum. E a cheia que a gente teve em 2021, ela foi tão intensa que ela colapsou o sistema de saneamento. Sim. Se a pessoa ia no banheiro em alguns locais e tentava dar descarga no seu banheiro, a água voltava. Né? E aí você tem a invasão de animais silvestres, tudo isso vai trazendo situações para o sistema de saúde que não são esperadas. E demandam recurso, demandam investimento e às vezes até a preparação. Sim. A gente não consegue, porque o evento é tão extremo, mas tão extremo, que qualquer plano que você tinha de contingência, você não consegue dar conta. No setor de saúde, acredito na Defesa Civil também. E o aumento da frequência desse tipo de evento é um sinal claro de que as mudanças climáticas estão aí e é um problema agudo. A gente precisa parar de tratar isso como um problema crônico. A gente precisa tratar isso como a gente tratou, por exemplo, a Covid. A gente precisa se mexer e rápido. Para ontem, né? Isso. Quer falar, Coronel? Pode pontuar. Não, assim, eu concordo inteiramente. Assim, a gente, mas de uma certa forma, a gente precisa, né, Diego, ter um planejamento mínimo e estar preparado minimamente. Isso. A gente nunca espera que seja uma magnitude muito grande do desastre, mas senão a gente se prepara pela nossa história, né, de desastre que tem no município. Pelo histórico, né? Assim, nós sabemos que Vila Velha, o volume de chuva maior que teve foi em 2004. Né? Depois, em 2019, em torno de 200 milímetros em 6 horas, que é muita água. Aquele de 2013 não atingiu Vila Velha tanto não, né? Foi mais Vitória. Atingiu também. Aquele de 2013 foi o maior desastre natural do Espírito Santo, onde 55 municípios ficaram em situação de emergência. E Vila Velha, evidentemente, também foi atingido. Mas, assim, e aí, nós temos feito, acho que, o nosso dever de casa. Sim. Nós temos nos preparado, como eu disse no início, a diretriz do prefeito de fortalecer e equipar a Defesa Civil. Vila Velha possui um plano municipal de redução de risco geológico. As nossas equipes da Defesa Civil têm percorrido todos esses setores de risco, são 100 setores de risco. Nós temos cadastrado 1.430 pessoas, por isso que nós estamos trabalhando com as comunidades, formando os núcleos comunitários, porque nós sabemos onde estão essas pessoas. Nós temos o nome, o endereço, então, e estamos desenvolvendo um sistema de alarme para que, chegando os alertas, né, do monitoramento do CEMADEM, da própria Defesa Civil Estadual, a gente consiga alertar essas pessoas em tempo hábil para que, por exemplo, no escorregamento de massa, eles saiam da sua casa, para que a gente não tenha nenhuma perda de vida. Historicamente também, Vila Velha, nos alagamentos, a gente não tem registro de óbito. Assim, o alagamento é muito lento, né? Então, mais assim, controlado, né? As pessoas já sabem onde alagam, mas o risco maior nosso, portanto, é no escorregamento de massa, porque se rolar uma pedra, escorregar, a gente não sabe que hora que isso pode acontecer. Tivemos em Boa Vista, em 2016, Sim. Que foi um evento que não estava chovendo, era verão, sol quente, e por um intemperismo da natureza, a pedra descolou e ela rolou. Graças a Deus não tivemos nenhum óbito, nenhuma vítima, mas poderia ter sido uma tragédia com inúmeras mortes. Então, assim, nós estamos nos preparando para uma eventualidade de um desastre e a gente poder prestar um auxílio e um socorro às comunidades de Vila Velha de forma mais eficiente, mais rápida, para que a gente tenha aí uma minimização do sofrimento dessas pessoas. Perfeito. Senhores, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Nosso bate-papo aqui é curto, é objetivo, bem específico, né, da gente entender o que está acontecendo, qual é a realidade no momento, o que a gente precisa fazer de imediato. O Diego e o Coronel pontuaram bem aqui. Queria agradecer o Coronel Giuseppe, Coronel da Defesa Civil Municipal de Vila Velha, e o Diego Xavier, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigada pela presença de vocês. Pode fazer a consideração final.
Olha. Bom, eu acho que esse tipo de espaço, esse tipo de evento é de extrema importância, porque a gente consegue unir a academia, a sociedade civil, os gestores, a iniciativa privada, e é um problema de todo mundo. A gente só tem esse planeta, a gente não tem para onde ir, né? E a gente precisa dar a importância devida para esse problema. Principalmente porque eu tenho visto muitas crianças aqui, porque a gente vai deixar essa confusão toda para essa geração que está vindo aí. Então a gente precisa se mexer, a gente precisa ser mais ágil, a gente precisa, como o Coronel falou, a gente precisa estar preparado. A tendência é que a frequência desses eventos aumente cada vez mais, então a gente vai precisar sim de financiamento, vai precisar sim de mais infraestrutura, de mais equipe, de mais pessoal. A gente precisa criar cidades mais resilientes, a gente precisa criar uma estrutura de habitação, de moradia, para diminuir o risco dessas pessoas, porque a gente sabe que a tendência, o cenário não é animador, o cenário a curto e médio prazo não é animador. Quando a gente olha os dados, a gente vê cada vez mais esses eventos se repetindo, cada vez mais o alerta vermelho aparecendo, e eu acho que esse tipo de evento serve um pouco para a gente tentar sentar junto, se organizar, entender o que cada um pode contribuir e tentar mudar esse problema. Do contrário, a gente infelizmente vai deixar isso tudo para essa garotada que está chegando aí, e é lamentável que eles tenham que fazer o que a gente pode conseguir começar a fazer agora. Com certeza. Bom, Coronel. O Diego acho que colocou bem essas questões. Então eu quero agradecer muito a Sustentabilidade Capixaba pela oportunidade da Defesa Civil estar nesse evento. Assim, é um evento que às vezes fala-se muito do clima, do meio ambiente, e a Defesa Civil às vezes não tem um espaço para colocar as ações que estão acontecendo. Então, muito feliz em ter tido o encontro da Defesa Civil Estadual. Tivemos aí o Armin Brau da Nacional falando, a nossa Defesa Civil Estadual falando, os municípios falando. Então é importante também dar este foco e dar este olhar para as ações de defesa civil que acontecem nos municípios e no estado. Com certeza. A gente que agradece a contribuição de vocês, as palavras de vocês e as iniciativas também, tanto dos órgãos da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, quanto da Defesa Civil Estadual e Municipal, aqui representado pelo Coronel por Vila Velha. Obrigada, Coronel. Obrigada, Diego, pela presença. Bom evento para vocês, bom evento para todos nós. E é isso, Sustentabilidade Capixaba, o grande encontro ambiental no Espírito Santo, começando hoje a nossa quarta-feira de podcasts, daqui a pouquinho tem mais.